Todos concordam que o orçamento suplementar que acabamos de discutir e votar é um instrumento para acomodar o combate à pandemia e aos seus efeitos imediatos. De hoje em diante, urge reerguer a nossa economia, afastar as cinzas e renascer. Carpir mágoas e permanecer no sofrimento não resolve a vida de ninguém e só contribui para o afundamento generalizado da nossa sociedade. É consensual a inevitável e aguda necessidade de promover este despertar das sociedades, sob pena de se entrar numa espiral recessiva de recuperação quase impossível. Esse despertar, no entanto, não pode ser baseado em reinvenções vazias de conteúdo, propostas grandiosas de nadas mediáticos ou de anúncios pomposos e solenes do vácuo. Aliás, a unanimidade atravessa as diferentes correntes do pensamento económico. Regressemos às origens, dizem os economistas, os mais à esquerda, os mais à direita, os mais liberais e os mais conservadores. Abraçar Keynes é a palavra de ordem. Reescrever o Plano Marshall tornou-se a grande tendência. Tudo isto demonstra a insustentável leveza da narrativa que preconiza novos paradigmas sem substância. A diferença estará não na forma, mas essencialmente no conteúdo dos investimentos. Há que olhar para tudo o que se está a passar como uma oportunidade única de apontar baterias a problemas que teimam em não ser resolvidos de forma corajosa e assertiva. Aproveitemos a pandemia para atacar de forma firme, sem hesitações, os problemas da desigualdade, da sustentabilidade, das alterações climáticas, da pobreza e da digitalização. Os tempos que vivemos não estão para frivolidades e lugares comuns. Para além das medidas de apoio imediato preconizadas pelos diferentes governos e instituições, um dos motores fundamentais para o reerguer económico terá de ser o investimento público. O Estado como motor impulsionador, mas não o Estado omnipresente e pegajoso que dificulta. Agora sim, o Estado tem de ser o grande facilitador. Ao fim e ao cabo, tem de ser o Estado que somos todos nós, a empurrar num sentido comum, garantindo oportunidades e afastando obstáculos. A grande questão que se coloca aos governos e responsáveis políticos é: que investimento? Mais importante do que o valor do investimento, o tipo e a qualidade do mesmo, apresentam-se como um dos fatores centrais das decisões políticas. E a propósito deste desafio, a decisão de investimento deve seguir uma checklist com os critérios que devem sustentar as opções dos governos. Governos nacionais, governos regionais e governos locais. Basicamente, essa lista deve enumerar as questões que devem ser colocadas antes de se avançar com um plano de investimentos dirigido à recuperação das respectivas economias. E esses critérios dividem-se em critérios de curto e médio prazo e critérios de longo prazo. Para os prazos mais próximos, o primeiro aspecto a considerar na avaliação das opções de investimento é o impacto potencial no emprego. Quantos empregos serão gerados? O volume de emprego criado. Saber se os empregos gerados absorvem indivíduos que fazem parte do mercado local. Avançar com projetos que solicitem importação de mão de obra não será a melhor opção. Primeiro, há que olhar para o mercado local. Saber se os empregos gerados compensam as perdas ocorridas durante a crise. E saber se as oportunidades de emprego são inclusivas, particularmente em relação às pessoas mais vulneráveis. De seguida, deve ser avaliado o impacto na atividade económica. Saber que nível de atividade económica gerada
qual é o nível de atividade económica gerada, direta e indiretamente. Aspectos relacionados com o valor acrescentado criado e com o produto gerado. Saber qual a incorporação de inputs locais. Saber que nível de acréscimo de produtos e serviços importados, ou seja, o contributo para a melhoria, o agravamento do saldo da balança comercial. Saber do potencial de geração de procura nos setores mais afetados. E, no caso dos investimentos em novas áreas, perceber se a mão de obra existente pode ser facilmente adaptada e se os projetos prevêem essa mesma transição. No que diz respeito aos objetivos, aos critérios de curto prazo, há que saber verificar a avaliação em termos de tempo e risco desses mesmos projetos. O prazo da conclusão do projeto, desde a sua concepção até à entrada plena em funcionamento, a existência de planos de contingência que absorvam os choques decorrentes do regresso de fenómenos análogos ao que estamos a viver, nomeadamente a questão da pandemia voltar com força, e o impacto desses projetos em termos de dívida pública. Em termos dos critérios de análise no longo prazo, a atenção das entidades públicas deve estar centrada nos impactos sociais. Saber e avaliar que nível de qualidade dos empregos criados, o nível salarial, os direitos laborais, a segurança e higiene e a durabilidade dos contratos, a existência ou não de progressão na carreira e formação contínua, a garantia de igualdade de oportunidades em termos de género ou minorias, a contribuição para o reforço dos sistemas de proteção social. Em termos dos impactos tecnológicos, saber qual o grau de introdução de tecnologias com potencial de desenvolvimento, saber qual o grau de investimento em investigação e desenvolvimento e saber que contributo esses projetos poderão dar para a transição para o digital. Também importa avaliar, em termos de critérios, os impactos ambientais e de sustentabilidade. Na reutilização e reconversão de zonas poluídas ou ambientalmente danificadas, na melhoria e aumento da produtividade do setor agrícola, na garantia de proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, no grau de influência negativa no ambiente, no contributo para a descarbonização da economia, no grau de eficiência energética e de introdução de tecnologias de baixo carbono, no contributo para a produção de tecnologia de baixo carbono e consequente redução dos custos respectivos, promoção de novas infraestruturas que permitam a introdução de tecnologias de baixo de carbono ou eliminem obstáculos a essa mesma introdução. E ainda o contributo para o reforço da segurança e independência energética regional. Saber também dos impactos em termos do capital físico. Qual o potencial de redução das desigualdades no acesso a infraestruturas básicas universais? E qual o aumento de produtividade induzido nas economias locais através da coesão territorial promovida pelos projetos? E, finalmente, um último conjunto de critérios que avaliam os impactos na resiliência e adaptabilidade da região. O grau de preparação para enfrentar catástrofes naturais resultantes das alterações climáticas, o índice de aproveitamento de produtos e condições naturais locais para aumentar a proteção e resistência das comunidades onde estão inseridos, a promoção da relocalização de projetos existentes para zonas de menor risco e o índice de componentes e características que resultem numa capacidade de adaptação eficaz a fenómenos e choques extremos, nomeadamente temperatura, inundações e sismos. Este conjunto extenso de critérios, construído de forma a poder ser aplicado em diferentes realidades, constitui um importante guião que deve orientar as decisões em termos de investimento público. A sua aplicação deve levar em linha de conta o estágio em que a nossa economia se encontra, os níveis de capital disponível
e ainda a acessibilidade a fontes de financiamento adicionais. E associadas a esta definição dos critérios subjacentes às decisões de investimento, deverão ainda estar diversas outras medidas, sem as quais não obteremos a rapidez, a eficiência e a eficácia que se impõem. A saber, a adaptação da mão de obra disponível, a flexibilização e simplificação dos mecanismos de contratação pública e a existência de estruturas e mecanismos de monitorização e acompanhamento dos projetos que sejam verdadeiramente capazes de identificar e resolver os problemas na implementação dos mesmos. Definidos os critérios, melhorados os serviços e flexibilizado o quadro legal, resta a união de vontades e a capacidade desta população aderir a este desígnio. Por isso, estamos a falar de um processo que deve ser o mais transparente possível, discutido ampla, mas rapidamente, sem excluir ninguém, mas evitando complexos, traumas, sectarismos, dogmas e questiúnculas menores. Não estamos em tempos de olhares paroquiais, mas sim de termos uma visão abrangente de toda a região e daquilo que queremos para o nosso futuro. Não há tempo para ser medíocre e de vistas curtas. Temos de ser capazes de superar o hermetismo de que, por vezes, se reveste o homem insular. A incapacidade de ver para além do horizonte. A tendência para se enredar na invídia mesquinha e na disputa de pequenos poderes. O desígnio é coletivo e, para ter sucesso, não pode ficar refém de homens providenciais, proprietários de verdades insofismáveis, paladinos de virtudes e soluções. O desafio é de todos e para todos. Ninguém pode ser excluído e, muito menos, ninguém pode se sentir excluído. O meu saber não é melhor que o saber do meu semelhante, mas também não é pior. Poderá ser diferente e terá de ser da convivência dessas diferenças que resultará a evolução de todos nós, enquanto sociedade, e o sucesso no ultrapassar das dificuldades que todos vivemos. Passando a aspectos mais prosaicos, e para não cair na vertigem do discurso bem-intencionado, mas oco e inconsequente, concluiria esta intervenção com uma referência ao voo do Azul, a caminhos que poderão ser percorridos. No caso da Madeira, e apenas, volto a referir com maior veemência, e apenas no que ao investimento público corpóreo diz respeito, o caminho a seguir poderá passar por estas áreas. A construção do novo hospital, com todas as valências já definidas, dando particular enfoque à capacidade de formação e investigação, bem como de apoio ao turismo de saúde. A modernização dos principais centros de saúde concelhios ao nível das instalações, bem como ao nível de equipamentos, completando a rede com benefícios imediatos para os residentes e todos os que nos visitam. O aumento da capacidade de apoio à terceira idade, ao nível de infraestruturas residenciais e assistenciais, caminhando no sentido de nos constituirmos também como destino preferencial para aqueles que pretendem gozar as suas reformas num sítio seguro, aprazível e confortável, respondendo simultaneamente às necessidades da população residente. Parque escolar, essencialmente ao nível dos equipamentos e novas tecnologias, caminhando no sentido de que todas as salas de aulas sejam salas do futuro. Não apenas uma, mas todas as salas de aula sejam salas do futuro. Transformação da Universidade da Madeira noutro tipo de instituição de ensino superior, onde se deve adicionar as componentes turismo e saúde, estabelecendo sinergias com uma nova escola de hotelaria e com um novo
Hospital da Madeira. Habitação social, através da reabilitação do parque existente, mas, acima de tudo, com a construção de fogos adicionais em quantidade suficiente para suprir as necessidades já identificadas. Infraestruturas de captação, tratamento e distribuição de água potável, para que se acabe, de uma vez por todas, com o desperdício absurdo que continua a existir deste recurso cada vez mais escasso. A importância deste recurso não pode estar sujeita a interesses específicos e locais, tendo a sua gestão obrigatoriamente passar para uma estrutura única que integre os dois stakeholders envolvidos, o Governo Regional e as autarquias. Tratamento e valorização de resíduos. Nesta matéria, o caminho a seguir deve ser idêntico àquele apresentado para a água consumível. Energia sustentável, produção, distribuição e consumo, com o claro objetivo de reduzir a dependência externa, aliada à proteção ambiental e à descarbonização da economia. Comunicações, em termos de capacidade, cobertura, velocidade e redundância, com o objetivo de facilitar o teletrabalho, a telemedicina e o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Acessibilidade aérea e marítima, com particular relevância no apetrechamento do aeroporto da Madeira, com os equipamentos críticos para a sua operacionalidade. Preparação e combate a calamidades, onde se inclui, e a mero título de exemplo, o meio aéreo estacionado de forma permanente e com capacidades de intervenção adicionais. O objetivo, senhoras e senhores deputados, será desenvolver uma sociedade preparada para enfrentar choques similares ao que estamos a viver, reduzindo ao mínimo possível a nossa suscetibilidade e exposição a fatores exógenos, aproveitando a capacidade instalada e o capital humano existente. Este conjunto de prioridades, que não é hermético nem estático, responde a vários dos critérios acima apresentados. É um caminho livre, não é um túnel irreversível. É uma opção sujeita a melhorias e não um dogma imutável. Finalmente, é determinante referir que, essencialmente nesta intervenção, foi abordada a questão corpórea e infraestrutural. Falta a parte, quiçá a mais importante, mas de implementação mais longa e dolorosa. E essa parte mais importante, mas mais longa e dolorosa, é a mudança de mentalidades. Muito obrigado.